então, começando o Bairrista FC na parceria diária do Grupo Bairrista com a RDC TV. Estou vendo aqui à minha frente o Júnior Maicá, Kleber Grabowska, em seguida o Fernando Carvalho, para começar com esta edição do programa. Só estou com o meu retorno atrasado, mas a gente já está resolvendo e já vou colocar na mesa um assunto para vocês que eu acho que é interessante. Antes de falar do VAR, por exemplo, de novo, que o Fernando também tem algumas opiniões a respeito do uso do VAR. A notícia de hoje de manhã, Boca Juniors, eu estou pensando na Libertadores da América, que começa daqui 2 semanas, exatamente 2 semanas. Dia 15, aliás, para o Boca Juniors é dia 15. Boca Juniors com 19 casos de Covid. Libertadores volta no dia 15 de setembro. E a Conmebol diz que quem não tiver jogador por causa do Covid vai levar WO. Porra. Isso é, imagino que se resolver não puder jogar, não é nem resolver não jogar, talvez é não puder jogar porque não tem jogadores suficientes em função do Covid, a Conmebol está dizendo que vai levar VO. Eu quero primeiro ver a Conmebol dar VO, por exemplo, para o Boca Juniors. Mas a verdade, Fernando, Júnior Maicá, Kleber Grabowska, é que o Boca apareceu com 19 casos de Covid. Jogadores parece que são 14 ou 15. São 14, e eu me lembro quando recomeçou o campeonato lá na Europa, teve um jogo, acho, do campeonato da Ucrânia, que um dos favoritos, não tenho certeza se é a Ucrânia, tá a mesma situação, né, de um dia para o outro, testou e 14, 15 jogadores foram afastados por causa da Covid. Aí entrou com um time sub-20, levou 8-0, mas foi para campo. Então, eu acho que a gente vai ter que encarar esse desafio aí de jogar da maneira que der, né? Porque são 10 países envolvidos, cada um com uma realidade bem diferente. Mesmo que argentinos e uruguaios tenham sido mais precavidos e adotado uma política bem mais eficiente e restritiva quanto a trânsito e a passagem em fronteiras, agora, à medida que vai passar de um país para outro, eu acho que isso fica praticamente impossível de controlar, né? E sabe, Fernando, e eu estou pensando exatamente nessa questão salientada pelo Kleber, as fronteiras. Será que as fronteiras estarão todas abertas para que o trânsito, o tráfego aéreo seja absolutamente normal pela América do Sul? Hoje eu vi uma notícia de que na Argentina há uma exceção aberta que é para os futebolistas. Foi aberta uma exceção, porque o regime da Argentina é bem rigoroso na contenção e na disciplina para o combate ao coronavírus. Então, no tocante a atletas de futebol, a clubes, há uma liberação. E quanto ao Boca Juniors, eu vou usar o exemplo do Goiás. O Goiás, quando começou o Campeonato Brasileiro, teve 12 atletas com Covid. E acabou usando reservas, e em alguns jogos até não foi mal, em outros foi mal, e acabou até demitindo o treinador, né, por maus resultados nesse ambiente, né? E acho que a Conmebol, ao elevar o número de inscritos para 40 atletas, de 30 para 40, ela já estava prevendo isso. Então, eu tenho a impressão que, mesmo sendo Boca Juniors, ele deverá se apresentar para jogar com o contingente que restar dos seus atletas em condições. Mas e aí, Maicá, se um destes grandes clubes, o Boca, por exemplo, tiver em determinado jogo importante, uns 10 jogadores titulares infectados com o Covid, ainda que tenha um grupo de 40 jogadores à disposição. Pois é, e 19, são 14 jogadores, né, no Boca. O River acabou de ter também um surto na semana passada. Eu acho que vai acontecer isso, Silvio, porque o futebol está voltando na Argentina, né, nos locais que o futebol tá voltando. Aconteceu aqui no começo do Brasileiro também, porque o que acontece? Os jogadores começam a ficar no mesmo ambiente, né? Aí acontece um descuido, divide uma garrafa de isotônico, sei lá, divide quarto, começam a fazer quase todas as atividades do dia juntos, né? E aí, nesse primeiro momento, sempre tem esse impacto. O que me surpreende, Silvio, é a Conmebol ser radical, ao ponto de dizer que quem não tiver apto para jogar vai perder os pontos da partida, né? Isso eu acho realmente bem complicado. Mas é um risco, né? É um risco que se corre quando se aceita o retorno do futebol. River aconteceu, Boca aconteceu, o futebol voltando na Argentina. Mas é bem complicado, né? Não é a imagem que se quer, que se espera, né, desse retorno do futebol. Se imagina que os ambientes dos clubes sejam controlados, só que como os caras estão sempre juntos, fazendo um monte de coisa junto, suando junto, né? Um deles que furar a quarentena, um deles que não se cuidar ou se contaminar mesmo
né, que esteja se cuidando, vai espalhar para o grupo. E aí é complicado, realmente. Mas o Boca é interessante, porque o Boca parece que está todo recolhido com 70 pessoas no total, e aí inclui, evidentemente, comissão técnica, dirigentes, esse tipo de coisa, num hotel já há algum tempo. Parece Sim. que essa é a informação. Eles estão 70 pessoas lá. Eles estão confinados. E ainda assim, Maicá, surgiu o vírus, circulou lá por dentro. Pois é, e é complicada essa situação, né, Silvio? Porque, teoricamente, é mais fácil tu controlar com os caras todos confinados, concentrados juntos, com a infraestrutura de um clube grande, né, de um gigante como é o Boca, do que solto na rua, né? Mas, assim, o problema é que o vírus tem essas nuances, né? Por exemplo, a curva de declínio dele é muito mais lenta que a de contágio, né? Infelizmente, o número de mortes, né, ele baixa bem devagar, né, e sobe muito rápido o contágio. Porque o grande X da questão desse vírus é que ele demora um pouco a se manifestar, se pega ele muito fácil, né, só que tu passa bons dias sem sentir nada. E tem gente que pega e nem sente nada também, é impressionante. O Boca, por exemplo, revelou que os jogadores estão bem, que estão todos assintomáticos, né, mas mesmo assim tem que ter um cuidado. E esse tempo entre o contágio, entre o vírus se manifestar e entre o vírus ir embora, é que gera todo esse problema, né? Esse problema que a gente tem na nossa sociedade também. E no futebol tem um prazo, né, Silvio? Tem um prazo, por exemplo, e acho o erro da Conmebol. Se a Conmebol quer o retorno da Libertadores, ela vai ter que abrir concessões. Eu sei que o calendário é apertado, que não tem tantas datas para jogar Libertadores, né? Praticamente são duas datas por mês apenas, né? Para cada clube. Então, 2 ou 3 no máximo. Então, é realmente muito complicada a situação. Mas a Conmebol não pode ser tão severa assim de punir os clubes com isso, né? É uma coisa que foge do controle do clube. Não, e, Fernando, é uma realidade diferente, né? Porque um campeonato nacional dentro do Brasil, que é um país enorme, mas ainda assim é o controle único dentro do país. Agora é um controle geral na América do Sul. Como é que vai conseguir controlar efetivamente tudo isso durante uma competição que inicia daqui a 15 dias? Não, e aqui tem um tipo de controle, né? Aqui no Brasil já tem diferentes controles nos variados estados, né? Variando o país, então, o controle é totalmente diferente. Na Argentina, como eu disse, há uma restrição bem grande à circulação, né? Bem mais do que aqui no Brasil. Nos outros países até a gente não tem uma notícia mais clara. Venezuela, Equador, eu sabia que eram muitos casos, que eram casos, né, de realmente assolando a população, como, aliás, em todas as partes do mundo. E realmente tem que ter bom senso. Eu acho que, acima de tudo, tem que ter bom senso, né, Benfica? Eu acho que, temos 40 jogadores por clube. Se, de repente, tivermos como comprovar que mais da metade desses atletas estão contaminados, de repente o bom senso leva a uma decisão no sentido de protelar um jogo, adiar uma partida, né? Agora, se for 4, 5 jogadores que possam ser, cujas ausências possam ser supridas por esse aumento de vagas nas inscrições, também acho que é bom senso o clube que está participando da competição, sabendo que tem essa possibilidade, né? Que aí vamos enfrentar. Eu acho que, acima de tudo, não dá para ter uma decisão uniforme. Tem que ter uma decisão de bom senso para cada caso, né? Vejo assim. E é muito estranho o comportamento pelo mundo, né? O Paris Saint-Germain, por exemplo, na Europa, a França, né? Alguns países já estão vivendo a segunda onda, né? O Paris Saint-Germain deu folga para os jogadores, o Di Maria e o Paredes voltaram com suspeita de Covid. E a gente está lembrando aqui alguns casos estranhos no Campeonato Brasileiro. O Goiás, ele teve 12 jogadores afastados, e isso prejudica demais uma largada de campeonato, até porque o Goiás não teve campeonato estadual, o campeonato foi interrompido e não foi concluído, né? E aí o culpado de tudo é o Ney Franco, que foi demitido. O Dorival Júnior, no Atlético Paranaense, ele estava contaminado. Silvio, tivemos um cortezinho aí. Daqui a pouco vai normalizar. Estava contaminado nos 2 jogos. Esses jogos foram levados em consideração da emissão por tiro. Porque o Kleber deu uma congeladinha aí
Tiro, Kleber. Não, mas era isso mesmo, né? Só esses dois casos. E o Flamengo, que foi o time que apressou essa volta do futebol, fez lobby, foi até Brasília para falar com o presidente, junto com o Vasco da Gama. O Flamengo voltou, teve casos, teve mais um, acho que o João Lucas, e hoje tem a notícia que mais um jogador do Flamengo está com Covid, né? Kleber, isso que tu colocaste já desperta um outro debate, uma outra discussão aqui no programa que eu quero colocar imediatamente para vocês. Mas antes só me diz se seu cafezinho tá quente, Kleber. Ele tá quente ainda, não? Tá quente. Ah. Vai devagarzinho. Porque cafezinho tem que ser quente, Fernando. Tu que gosta aí de café, né? Café frio não dá, né? Eu gosto do café bem quente e da cerveja bem gelada, os dois extremos. Baicá, o que tu tá tomando aí, Baicá? Tô tomando um cafezinho também, Silvio. Tomando um cafezinho também. Tá quente, Baicá? Não tá muito, Silvio. Não tá muito. Não tá muito. Eu peguei... O café do bairrista, Benfica, eu nunca tomei café quente no bairrista. É que só tem... Aquele café em sunga de pirata, sabe? Aquele sunga de pirata. Ô, Fernando, por isso que nós não temos, nesses últimos meses, ido no bairrista. É, verdade. Não tem nada que atraia lá, né? Se o café fosse quente, aí tava lá todos os dias. Um bando de homem feio, café gelado, não tem cerveja. Vai fazer o que aqui? Não tem nada pra fazer aqui. Mas olha só, o Kleber tocou num assunto interessante. E aí eu quero colocar na mesa para vocês. O Campeonato Brasileiro tem 6 rodadas. 5 técnicos já foram demitidos. Nós teremos o... Hã? Eu acho... 5 ou 6? Dá para fazer um levantamentozinho, Maicá nos ajuda. Eu acho que esse campeonato, viu, Fernando, nós teremos o recorde de técnicos demitidos da história. Na verdade, se ia demitir em 5 jogos, poderia ter demitido antes, né? Porque, na verdade, não pode ser demitido por apenas 5 jogos. Apenas 5 jogos, onde não houve só derrotas, não dá margem a uma demissão. Então, se teve lá um hiato de 2 meses entre a parada anterior, né? A parada pela Covid e o reinício, realmente é um descritério. E alguns, como no caso do Ney Franco, foi uma injustiça a demissão do Ney Franco, né? E o Goiás vai pagar preço pela demissão do Ney Franco, porque o ano passado fez uma grande campanha com ele, demitiu e foi mal depois. Foi mal. Né? Agora recontratou o Ney Franco. Né? Agora, essas recontratações, hoje o Argel foi recontratado pelo CSA. Né? Isso é incrível, né? Está replicando na internet, nas redes sociais, a entrevista que ele deu dizendo que ao ir para o Ceará ele foi para um clube maior. Né? Quer dizer, mesmo que seja maior, mesmo que tenha mais estrutura, são coisas que não podem ser ditas, a meu juízo. Né? E agora tem que estar explicando. Realmente é curioso isso, realmente é curioso. Teve revolta na torcida ontem lá, do CSA. Eu até não sei como é que terminou, que se manifestou, queria inclusive a presença do Argel para conversar. Hoje em dia isso aí acontece muito, mas realmente a maneira que o Argel saiu, ele tinha que ter cicatrizado mais, a meu juízo. Não tem nada contra a contratação do Argel, ele deu certo lá, foi um treinador que teve um bom trabalho, mas o retorno dele após o episódio, em tão curto espaço de tempo, não deu para cicatrizar ainda aquela ferida que ficou aberta, né? Perante o torcedor. Ontem, agora, nesse aspecto... Silvio, sim, o Argel falou o seguinte: se você me perguntar se eu tomaria a mesma decisão, a vida me mostrou que eu tomei uma decisão errada. E eu tenho a humildade de reconhecer isso, falando sobre aquela declaração dele, né? A saída dele do CSA para o Ceará, e aí ele ainda, além de pular da barca, digamos assim, né? Ainda disse que estava indo para um desafio maior, para um clube maior, pegou muito mal. Teve protesto da torcida do CSA ontem contra o Argel. Pois é, cara. Eu acho que alguns técnicos, dentro dessa nossa cultura do futebol brasileiro, alguns técnicos poderiam se cuidar um pouquinho mais, né? E não apenas na questão assim de, isso aqui não dá para falar, eu vou segurar. Não é só isso. Mas é aquele negócio assim, tu pinga aqui, é demitido ali, 2 jogos depois está no outro, fica mais 2 ou 3 jogos, fica uns 10 jogos lá, é demitido, daqui a pouco está aqui, eu não sei, cara, eu não sou técnico, eu não sei, evidentemente, o que passa na cabeça de um treinador nesse momento, mas acho que eles deveriam, nesse aspecto, viu, Kleber, cuidar um pouquinho mais da carreira, do desenvolvimento da carreira, digamos assim.
Se reclama muito, né, Fernando, de que os clubes não poupam o treinador. A qualquer balanço, a qualquer instabilidade, o treinador é o primeiro sacrificado. Mas também tem alguns casos aí que os treinadores não ajudam, né? Eu fui viajar o fim de semana, passei no aeroporto e comprei. Eu sou da moda antiga, né? Comprei a Placar, porque é muito mais fácil consultar por aqui, né? Aí a Placar, acho que em 2 semanas já está completamente desatualizado. Eu pegar uma canetinha e começar a arriscar os treinadores aqui. Eu contei ligeirinho aqui 5 times que já trocaram de treinador. Eu vou comprar a Placar, que boa ideia que você está me dando, porque a vida inteira comprei. Comecei lá atrás com o Gurizinho, a revista do esporte, a Gazeta Esportiva Ilustrada. Depois, o Benfica é o único que se lembra dessas Da Gazeta Esportiva Ilustrada eu não lembro. E agora a Placar. Mas o Kleber tem toda a razão. E eu nessa minha trajetória no futebol, eu me relacionei, sou amigo de muitos treinadores, né? E vez por outra, a gente conversa e às vezes até me consultam em tomadas de decisão, sobre tomadas de decisão que terão, né? E eu sempre dou a minha opinião. Olha, embora a incerteza, embora a possibilidade de ser demitido, embora o contrato geralmente seja rompido pelos clubes e não pelo treinador, quem tem contrato em vigor deve manter e não deve sofrer ou ficar persuadido pelo assédio do clube que faz uma proposta melhor, entendeu? Eu acho que tem que cumprir contrato, eu sou dessa opinião. E todos os treinadores que cumpriram contratos historicamente, como o Muricy, o próprio Abel, né, eles acabam tendo o respeito para permanecer muito mais tempo nos clubes. É claro que isso aí está vinculado ao bom trabalho. Tite, esses treinadores não rompem contratos, dificilmente eles rompem contratos. E os que estão começando, o conselho que eu sempre dou é nesse sentido: não vai, não sai, fica aí. O maior exemplo disso, e talvez por isso ele inclusive tenha, em termos de carreira, se prejudicado, foi Muricy Ramalho. O maior exemplo positivo disso. Porque o Muricy foi convidado para treinar a seleção brasileira, cara. Ele estava no Fluminense, né? Sim. Se não me engano, era no Fluminense. E não saiu, ele cumpriu o contrato, Júnior Maicá. Eu lembro. Cumpriu o contrato. Qual é o técnico que vai dizer não para a seleção? Que historicamente já disse não para a seleção brasileira, pois o Muricy disse por uma questão de princípios dele, de cumprimento de contrato. Acho que é o maior exemplo que eu vi nesse meio. Chegou até a reunião, né? Eu me lembro direitinho. Ele foi num clube de golfe lá no Rio de Janeiro se encontrar com o Renato Teixeira, né? E conversou. Ricardo Teixeira. Renato Teixeira é o músico que eu estava ouvindo hoje de manhã. O Ricardo Teixeira, tô ficando velho. O Ricardo Teixeira conversou com ele lá num clube de golfe, o Muricy ficou... Júnior, e ele foi liberado pelo Fluminense, né? Foi liberado. Eu sei bem a história. Então, ele foi liberado pelo Fluminense para conversar, ouviu a proposta, terminou a reunião e disse: olha, eu não vou aceitar, porque além dele ter o contrato com o Fluminense, a proposta não era sedutora em termos de critério, de colocação de forma de trabalhar, entendeu? Teve muitas coisas que o Muricy levou em consideração para não sair, embora estivesse liberado pelo Fluminense. Ele não cometeria, naquele momento, uma deslealdade com o clube, porque o clube também se sentiu honrado de ter o seu treinador, né, buscado pela CBF. Só que o Muricy, que é criterioso, ele primeiro analisou, teve a liberação do clube, analisou e achou que não valeria a pena ele descumprir um contrato em troca de um trabalho que era incerto, né? Segundo ele, na avaliação. E vai ficar na história, né? Vai ficar na história essa decisão, né? Porque é impressionante. Um treinador dizer não para a seleção brasileira, né? Acho que ninguém fez isso. O próprio Tite, né? O Tite ficou magoado aquela vez, porque era uma escolha óbvia que ele assumisse a seleção. E a CBF optou de novo pelo Dunga, né? E aí depois o Dunga é demitido novamente. O Dunga volta na segunda passagem dele. E aí tá mal, né? Tem a Copa América nos Estados Unidos, o Brasil eliminado pelo Peru. E aí o Tite assume, né? O Tite estava magoado porque o momento dele era antes, e era realmente, né? Mas ele mesmo assim não disse não à seleção. Realmente essa decisão do Muricy é histórica. É histórica. Ô Kleber, o Fernando há pouco falou na revista Placar, tu mostrasse uma revista aí. Eu lembrei de uma que para mim foi assim icônica. Eu acho que era de 1972. Jogava um centroavante no... Qual era o time do Nordeste, América do Rio Grande do Norte, chamado Alberi? Não sei se vocês lembram. ABC.
ABC de Natal, Alberi. E ele foi até eleito o melhor atacante, melhor centroavante daquela competição. E aí tem uma revista, que eu acho que é do fim do ano, evidentemente, com a escolha dos melhores. E se não me engano, na capa, assim, a capa aparecem os melhores daquele campeonato brasileiro. E aí o que me chamou, que eu lembro até agora, por isso que é marcante, né? Porque era a época que a gente vivia isso aí, todos com aquelas calças pantalona, umas camisas assim que chamavam a atenção, bem da época mesmo. O sapato, viu, Fernando Carvalho? Porque eu sei que tu já era daquela época aí, que já usava, o sapato simplesmente não aparecia. Cara, eu acho que foi na capa isso aí. Benfica, calça boca de sino. Boca de sino, exatamente. Eu queria te dizer... Não foi, Kleber? Perdão. E a camisa tinha um recorte que era de uma cor até o peito, assim, né? O ombro de uma cor e o resto da camisa de uma cor um tom um pouquinho mais baixo, era meio recortada a altura do peito. Boca de sino, sapato plataforma, e aí naquela época não tinha blazer, tinha umas jaquetas assim muito, muito estilosas, né? A moda era bem interessante. E o cabelo Black Power, que tava em voga, né? Sim. Eu acho que o Maicá vai descobrir essa capa para nós aí. Foi maravilhosa. Eu acho que é da Placar de 1979. Vou procurar. E esse Alberi jogava bem aí, Fernando. Não. Alberi é antes, Benfica. Não, eu falei 79, 72. É 72, 73 por aí. Isso. Jogava bem naquela turma lá, né? Sim, mas de qualquer maneira ele apareceu bem no campeonato, né? Que ele estava ali entre os principais. Eu acho que a seleção daquele ano é Joel Mendes, Louro, Figueroa, Beto Bacamarte, eu não me lembro quem é o lateral esquerdo. O Alberi tá nesse time aí, eu acho que o Rivelino também tá, né? Era um time que tinha assim, muita gente famosa e tipo assim, o Louro, o Joel Mendes e o Alberi, novidades, né? Porque os times deles também eram novidades naquele campeonato, né? E aí pode perguntar assim, mas e o Pelé não tava? Não, o Pelé não tava. O Pelé ele ficava fora. Ele era considerado o hors concours, então o Pelé não participava destas escolhas aí dos melhores do campeonato. Era o Cláudio Bornai daquela época. A lembrança, a comparação do Fernando Carvalho. Explica agora, né? Agora explica. O Cláudio Bornai, ele era... ele participava campeão de tudo, né? Fantasia no Carnaval do Rio de Janeiro e não participava ele não entrava sob julgamento, porque ele era acima dos outros. Então ele era hors concours, e ao ser hors concours, ele só desfilava ilustrativamente. E o Pelé também desfilava em todos os campos, era hors concours e não participava da avaliação para ser ou não da seleção. Aliás, o Romildo Bozan, querido Romildo Bozan, numa passagem no Bairrista, ele deixou o Renato fora da seleção, do Grêmio de todos os tempos, e colocou o Renato como o Clóvis Bornai, né? Eu acho que ele se recuperou, porque ele esqueceu. Você viu? Depois foi buscar a recuperação. Daqui a pouquinho eu acho a foto, mas eu achei a seleção de 72 da Bola de Prata. Leão, Aranha, o lateral do Remo, Figueroa e Beto Bacamarte, os zagueiros, e Marinho Chagas do Botafogo, lateral esquerdo. Meio campo com Piazza do Cruzeiro, Ademir da Guia do Palmeiras e o Zé Roberto do Curitiba. E o ataque com o Osni do Vitória, Alberi do ABC e Paulo César Caju do Flamengo. Eu quero ver como é que estava vestido o Paulo César Caju. Aí esse. Cara, nós precisamos descobrir essa foto. Mas olha... Esse Zé Roberto era um jogador do São Paulo, eu me lembro dele, era um grandão, jogava no São Paulo, foi para o Atlético Paranaense e depois foi para o Curitiba. Era um meia atacante muito bom, muito bom. E o Osni era menor do que eu. Sim, o Osni era anãozinho, né? O Benfica é média estatura. Cuidado, faz que nem o Romildo, te recupera em tempo aí, cara. Ô Silvio, mas eu queria, só queria dizer que eu também tive a minha fase de Placar, né? A Placar foi um marco, né? Atravessou gerações e décadas. Para mim, a Placar chega ali por 94, 95. E aí, qual é a que te chama a atenção aí? Tem várias. E ela começou... Os pôster, né? Meu quarto era cheio de... Abria o grampo com uma faquinha de ponta e tirava o pôster e colava na parede. Lembro de várias capas icônicas, né? Tem um pôster do Grêmio, campeão da Libertadores, uma foto incrível ainda no vestiário lá em Medellín. Os jogadores ali todos abraçados, um sem camisa, tudo sujo, suado. Muita coisa. O Edmundo dizendo que precisava de carinho, segurando um ursão de pelúcia na época que era o Edmundo animal. A Placar foi assim... Tinha alguma
alguma capa e algum pôster do Internacional no teu quarto ou não? Não, do Inter não tinha. Do Inter não tinha. Mas não era um jornalista isento? Não, na época não. Ainda não, na verdade. Nunca fui, né? Nem jornalista, nem isento. Mas, eu pegava e recortava placar. Nossa, colava em caderno e aí reescrevia as coisas, inventava as coisas. A placar foi importantíssima na formação do público do futebol brasileiro, né? É impressionante. Olha, ainda dentro desse esquema que a gente está lembrando de histórias maravilhosas a partir da placar, aí o Kleber colocou a seleção de 1972 e os zagueiros eram o Figueroa, que era do Inter, e o Beto Bacamarte pelo Grêmio. Então, vou fazer uma provocação à memória aqui. Por exemplo, qual era a escalação... Olha a foto. Olha a foto de 72. Eles não estão nessa beca. Eu acho que essa foto que tu tá falando é de 73. Olha aí. Olha como é que estão vestidos. Olha a camisa lá do Figueiredo e do Marinho lá, rapaz. Marinho Chagas. O Figueiredo pegou a cortina de casa, né? Isso aí é cortina. Cortina no 70. Ele estava na seleção de toda a década ali, ele estava na seleção. A Kleber, eu acho que é de 73, que eu acho que eu tenho uma foto desses caras de pé. Eles de pé, né? Mas o que eu quero lembrar é o seguinte, assim, qual era a escalação do Inter em 72? Qual era a escalação do Grêmio em 72? Já que o Kleber falou aí do Beto Bacamarte, olha o Beto Bacamarte. Depois veio o Beto Fuscão, que foi maior. Tem um ali, Silvio, tem um ali de pé. O primeiro de pé da direita para a esquerda é o pai do Glauco Pazza, pelo jeito, que é igual a ele. Eu não sei se jogou. Ô, Fernando, lembra da escalação do Inter em 72? Schneider, Cláudio Figueroa, Pontes, Vacaria ou Jorge Andrade. Acho que é o Jorge Andrade e o Vacaria, se não me engano. Acho que chegou em 73. Quem, o Vacaria? Vacaria. O Vacaria chegou em 71. Pois é, cara, mas em 72... Tá, mas em 72 o Jorge Andrade estava jogando ainda. Sim, não, o Vacaria não foi titular desde logo. O Vacaria fez um Campeonato Gaúcho excelente em 70, marcou o Valdomiro, e aí o Internacional trouxe Olávio Dorico Vieira, de Uruçanga, como eu me lembro, né? E aí o Jorge Andrade ainda era titular, e depois o Vacaria assumiu com a vinda do Minério. Em 72 o treinador era o Dino Sani. Isso. Né? E o meio-campo já tinha o Paulo César, não tinha o Falcão ainda, era Tovar ou Carbone. Carbone ainda estava, né? E às vezes era Carbone e Tovar. Às vezes era Carbone e Tovar, mas o Paulo César já era titular nesse momento. Tá? O ataque, Valdomiro, Cláudio Miro, Escurinho na ponta esquerda, jogava naquele momento na ponta esquerda, tinha o Mosquito também, te lembra do Mosquito? Tinha o Mosquito, tinha o Dorinho, que também entrava, era mais ou menos aí. Vamos ver se o Kleber confirma esses nomes. Eu não sei mas tinha o Braulio ainda. Também tinha o Braulio. E tinha o Sérgio Galocha, né? Ele não tinha saído ainda, acho. O Sérgio acho que não tinha saído do Inter ainda. Tinha saído, mas entrava vez por outra, né? Ô, Kleber, tu lembra da escalação do Grêmio em 72? Não sei se Picasso, acho que era o goleiro. Eu não sei se não é o ano que... Não, acho que o Otto Glória é um pouquinho antes, né? Que teve um ano que o Grêmio trouxe Cal, Glória 71. Então é 72. O Otto Glória então é o técnico do primeiro brasileiro, o time que tem o Spencer, né? Que é o primeiro gol... O Spencer não, o... Cota, aliás. Que é o primeiro gol do Campeonato Brasileiro. O campeonato contra o São Paulo. Isso. Eu acho... Mas deve ser, né? Deve ser o Jair, acho que é o Jair ainda, né? Jair, em 72 era o Jair. Jair Espinosa, Anchieta, Beto Bacamarte, Everaldo, 72 ainda joga. Ainda joga, né? Jadir, quem sabe? Jadir. Será que era aqueles que vieram do Flamengo de Caxias? Eu acho que era o ano deles, hein? Do Gaspar, Caio. Torino, eu acho... Torino, era Torino, Caio e Gaspar, meio campo. O Torino... Não, mas o Torino não jogava tinha um centro-médio aí na parada aí. Mas o Torino jogava de centro-médio no Grêmio, ele era volante no Grêmio, Torino. Cara, eu não consigo lembrar do Torino como centro-médio, eu consigo lembrar de uma segunda posição do meio campo. Torino era um jogador de pé esquerdo que veio do Brasil de Pelotas e jogou de volante, era Torino, Gaspar e Caio. E aí tinha as flechas, se não me engano, acho que era o Caio, né?
baixinho, né? Caio que fazia gol de cabeça, e o Loivo. Não, mas o Caio não era centroavante, o Caio era da cota do meio campo. Pois é, mas ele jogava lá com quem? Parecia... Não, 72 eu acho que tinha o Mazinho, cara. Tinha o Mazinho, tinha o Oberti. Mazinho, Oberti. Tarciso já estava aí, né? É. Tarciso já estava. Não. Aí Tarciso era... Não, era um centroavante. Mas é 72. Acho que 72 é o jogo que o Tarciso se consagra em cima do Inter, né? Tarciso foi 73. E o ponta esquerda era o Loivo, o ponta esquerda do Grêmio era o Loivo, porque o Volmir, inclusive, estava saindo para o Internacional. O Tarciso se consagrou num jogo contra o Inter, jogando pelo América, onde ele teve mais velocidade que o Bibiano Pontes, que era um jogador que tinha, como zagueiro, uma velocidade espantosa. E o Tarciso ganhou do Pontes e fez um gol no Inter jogando pelo América do Rio. E aí o Grêmio contratou. Eu tenho as escalações aqui. Muito bem. Com o auxílio da internet, eu tenho as escalações de um Grenal disputado em 6 de agosto de 1972. É? Então, coloca pra gente, vamos ver uma coisa. 2-0 pro Inter, gol do Claudio Almiro. E escurinho. Esse aqui a internet me diz que foi 1-0 pro Inter. Gol do Claudio Almiro. Tá. Pode ser? Pode ser esse? Pode ser. Então tá, o Grêmio que era mandante, o Jair, Valdir Espinosa, Beto Bacamarte, Renato Kogo e Everaldo. Jadir, Torino, Negreiros, Flecha, Mickey e Loivo. Técnico Daltro Menezes. Mickey. Flecha, Mickey e Loivo. Viu que o Torino tá numa segunda posição aí, né? Porque tinha o Jadir que jogou no Aimoré. O que era isso aqui? 4-2-4, né? Ainda era, né? Às vezes é 4-3-3. Não, mas aí tinha o Loivo, né? O Loivo tinha muito fôlego, na verdade, mas era um ponteiro que marcava gols. O Loivo era um jogador que compunha o meio campo, embora pelo lado. E o Negreiros era um jogador que veio do Santos, era um volante meia pela direita, uma espécie de Edenilson, guardadas as proporções. E era um bom jogador o Negreiros, mas jogou no Santos do Pelé, o Negreiros. E fez meio campo com o Clodoaldo. Clodoaldo e Negreiros. Clodoaldo e Negreiros. E o time do Inter, qual era, Maiká? Schneider no gol, Cláudio Duarte, lateral direito, Figueroa, Pontes e o Jorge Andrade, Tovar, Carbone, Paulo César, Valdomiro, Braulio e Claudio Almiro. Técnico Dino Sani. Só errei o Braulio. E entrou o escurinho no segundo tempo. Mas tu vê que jogava ainda Carbone e Tovar, mesmo com o Paulo César Carpegiani, né? Bom, a gente lembrou isso em função, então, da placar lembrada pelo Kleber, e aí eu fui buscar a placar de 72. A gente está discutindo 72 ou 73, que eu já me perdi? Não, nós estamos em 72 em função dessa placar aí que tu mostrou aí. Tá, não, é que tem aqui um lateral esquerdo no Inter, que é o Edson Scott também. Que passou a ser titular em 71, depois que o Figueroa chegou, e o Inter fez uma defesa com Schneider, com Edson Madureira, Figueroa, Pontes e Edson Scott. O Edson Scott originariamente era zagueiro. Ele jogava num time que o goleiro era Celso, no Júnior, tá? Celso, Cláudio Duarte, Flávio, Edson Scott e Enísio. Tá? Esse foi um grande time de Júnior do Inter. Paulo César e Berg. Jangada, Rubens, Escurinho e Mosquito. Esse era o time juvenil do Inter na época, que não era Júnior. E o Edson Scott era zagueiro e se tornou lateral esquerdo após. Fernando, pra tua idade, tu tá bem de memória, hein? Eu sou jovem, né? Cabeça boa. Mas tu não lembra desse time júnior do Inter, juvenil? Eu lembro de grandes grenais dos times juvenis, porque não existia o júnior. O júnior era o juvenil, não existia a categoria júnior. Era infantil, infanto-juvenil, juvenil e profissional. E aí eu lembro de grandes grenais em que o Nitota, zagueiro do Internacional, irmão do Sérgio Galocha, cobrava falta como ninguém, como o Miranda, por exemplo, chutava muito as cobranças de falta, e o Jair, o goleiro baixinho do Grêmio de 1,72m, 73, ia lá em cima para defender. Esse era um dos grandes duelos, porque naquele tempo, Maiká, era maravilhoso um Grenal, porque a gente tinha o Grenal profissional e na preliminar o Grenal de juvenis, seria o Grenal de júnior hoje, cara. Então a gente via coisas como essas aí, o Fernando. Tinha tanta rivalidade quanto a rivalidade era... Eu ia 1h pro estádio, eu ia pros Eucaliptos a 1h para ver a partida preliminar. E o Grêmio era muito melhor que nós, mas o time juvenil do Inter equivalia ao time do Grêmio. Nitota é uma safra antes, é uma safra antes do Claudião, da safra do Claudião.
Cara, eu acho que o Espinosa era juvenil do Grêmio nessa época. O Espinosa era. Espinosa, Fiorese, tinha um zagueiro chamado Fiorese que jogava. O Adilson, aquele que fez carreira no Esportivo, que era do Inter, aí foi jogar no Rio Grande ou no São Paulo de Rio Grande e voltou pro Grêmio, naquela história do contrato que termina e que não fica lei do passe, te lembra? E foi um jogador que o Internacional perdeu, aquele Adilson, era um bom jogador, mas no fim não vingou, né? Não conseguiu jogar no Grêmio. Ô Silvio, o Vinícius aqui no Twitter mandou pra gente a capa da Placar e a foto também que a gente... de que? 73? Essa foto que nós colocamos na tela aí, dos premiados. Posso puxar um assunto aqui, Silvio? Já que eu tô com saudade de vocês aí, 2 dias ausentes. Achei 73 também, tá? Tomara que seja essa que eu tô imaginando, Kleber. Vou pedir pro Júnior seguir. O Maicá segue enquanto o Júnior providencia colocar no ar. Tá. Boa. Sobre troca de treinadores ali, que foi o assunto inicial do programa, né? O presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, fez uma sequência de tweets ontem. Primeiro, assim, o Bahia ele está na vanguarda da comunicação brasileira, da comunicação dos clubes, né? Na questão de promoção, de atividades, de ações, né? O Bahia foi exemplo durante a pandemia, é um exemplo para todos os clubes, talvez o que melhor trabalhou, né? Com seu sócio junto. Tá aí a foto na tela. Olha a jaqueta da turma de cima. E a camisa que eu falei, um corte até o peito, né? E uma cor um pouquinho com um tom abaixo, assim, do peito para baixo. De sino, dá para ver bem a calça boca de sino aí. Depois, Kleber, o Mário Sérgio tá com uma grande. A escalação desses jogadores pra gente aí, Kleber. Aí, só deixa o Maicá completar aí. Fala, Maicá. Não, acho que o Kleber a gente pode ir na foto aí, porque eu acho que o assunto que eu vou puxar é um pouco mais longo, então... não quero... João Mendes do Bahia, Louro, Miguel do Vasco, o Louro eu não me lembro onde é que jogava, Miguel Fortaleza, Dudu do Palmeiras, Vladimir do Corinthians, Osni do Vitória da Bahia, Mário Sérgio, Vitória da Bahia, Zico, Flamengo, o Mário Sérgio jogando escalado por dentro, Zico, Flamengo, Luizinho Tombo, Flamengo ou América, não sei nessa época em que time ele jogava, e o Lula Inter. O Lula parece aqui, da dupla Grenal o que é que tem? Só o Lula, né? E Figueiredo. O Figueiredo tá lá em cima, tô vendo. O Osni ainda tava? O Osni de novo. Cara. Olha o Osni. Mas vem cá, rapaz, eu já tô achando que esse cara era alto, nós é que estamos enganados. Eu já vi. Não, tá aqui o Osni, anãozinho, bem baixinho. Tá sacaneando, cara. E o Mário Sérgio... duas vezes o melhor ponteiro. E o Mário Sérgio, se eu não me engano, ele tá no Vitória também, né? Sim, o Mário Sérgio saiu do Flamengo pro Vitória. Os dois eram do Flamengo. O Osni e o Mário Sérgio pertenciam às categorias de base do Flamengo e foram pro Vitória. E lá se tornaram ídolos. E o ataque e o centroavante era o André Catimba. Não, lá no Vitória, sim. Sim, no Vitória. O Mário Sérgio tá a cara da GP aí, hein? Tá com a cara de cantor Latin Lover, assim. Cabelão branco, barba branca, calça boca de sino vermelha. Mas e aí, ô Maicá? Então, sobre troca de treinadores, né, Silvio? O presidente do Bahia ontem, o Guilherme Belintani, super jovem, né? Acho que ele não tem uns 40 anos. Ele fez uma sequência de tweets ali para falar sobre a permanência do Roger. E eu como um entusiasta aí de um novo jeito de se comunicar, que eu acho que a gente está aprendendo ainda, né, a lidar, enfim, redes sociais, essa comunicação mais próxima Enfim, o Bahia, para mim, é um grande exemplo. Foi um clube que trabalhou muito bem nas ações de marketing, conseguiu recompensar o seu sócio, aproximou o sócio do clube, né? Ele fez uma sequência de tweets explicando por que não trocar o Roger, né? Inclusive com cobranças ao Roger também, né? Mas todas elas de uma maneira muito bem escrita, muito bem colocadas, né? Vou ler rapidinho aqui, são 10 tweets, não vou ler todos, né? Vou fazer um resumo. Mas é o seguinte, ele disse: um papo reto, aberto e franco com você, torcedor do Bahia. Há inúmeros motivos para o fora Roger, entre aspas. Há frustrações compreensíveis, todos nós sabemos que podemos e merecemos mais. A decisão mais fácil para a diretoria e mais aplaudida pela maioria da torcida seria trocar o treinador. Um alívio de curto prazo e muitos tapinhas nas costas. Pensamos seriamente nisso, até porque a troca não seria uma decisão absurda. Após o título estadual, que o Bahia sofreu para ganhar, né, esqueci agora, do time do Magno Alves,
No Alagoinhas, Analisamos uma série de fatores e, diante do cenário levantado, com todas as informações, decidimos continuar com o Roger. Conversamos muito, debatemos os problemas e reconhecemos os erros. No início do Brasileirão, traçamos uma meta de pontos a cada grupo de 6 jogos. Essa projeção nos coloca com chances reais de Libertadores e foi o parâmetro que escolhemos para avaliar o trabalho do treinador e dos atletas, evitando uma análise isolada jogo a jogo. Além da meta de pontuação, passamos a valorizar ainda mais questões como liderança do treinador, respeito do grupo, envolvimento dos atletas com o projeto e competitividade nos jogos, deixar o máximo em campo. Isso também é importante para a análise que fazemos. No momento que percebemos que algum desses elementos está ameaçado, faremos mudanças. Se os requisitos citados estiverem sendo alcançados, entendemos que o certo é dar sequência ao trabalho. Todos os clubes têm apresentado dificuldade técnica, tática e física na retomada do futebol, jogos com intervalo de 3 dias, após 4 meses de paralisação. Equipes com treinadores contestados, acho que ele se refere ao São Paulo, por exemplo, e ao Fluminense. Equipes com treinadores contestados e quase demitidos estão hoje em posições de dianteira no campeonato. Temos profundo respeito a quem pensa diferente, aos que tomariam outra decisão, mas o que escrevi aqui para vocês é a síntese mais verdadeira do que acredito, com a alma de quem quer o melhor para o clube. Ser omisso para nós seria trocar o treinador sempre que tivéssemos um momento ruim. Segurar a pressão quando acreditamos, ainda haver potencial para evolução, é uma escolha que requer firmeza, não é teimosia. É decisão com base na avaliação de todo o cenário. Estamos trabalhando para sermos competitivos sempre, mesmo que nem sempre com o futebol mais vistoso, mantermos a meta de pontuação traçada. Se isso não acontecer, estaremos preparados para mudanças. Essa foi a sequência de postagens aí do presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, Silvio. Que tal, Fernando? Não, assim, o conteúdo está bem posto, né? Não sei se através de Twitter. Isso assim, talvez eu discorde do Maiká, não sei se seria uma boa ferramenta. Acho que isso, de repente, em entrevistas sucessivas, seria mais adequado. Mas eu também confesso que eu estou meio desatualizado dessa questão das redes sociais, sabe? Eu não gosto de usar muito, eu não gosto, assim, se eu estivesse na ativa, eu não sei se eu ia usar tanto rede social, se eu ia dar notícia pelo Twitter, sabe? Eu sou mais, nesse ponto eu sou mais antigo, talvez eu esteja defasado, entendeu? Eu não gosto de usar rede social para dar notícia, eu não gosto de discutir com ninguém, porque no momento que tu coloca isso aí, tu dá margem que as pessoas venham e façam uma crítica. Aí tu ficar debatendo na rede social, acho que não é producente, acho que tu abre um flanco desnecessário, entendeu? Então eu prefiro uma coisa mais institucional do clube. O presidente não precisa recorrer à rede social para não se vulgarizar a sua aparição e dar margem a que qualquer um venha e dê um pau no presidente, por exemplo. Pois é, mas o Fernando, na entrevista de rádio, ele não terá imediatamente a interatividade. Talvez ele esteja procurando a interatividade desde que ele não responda. Evidentemente que ali vai ter muita opinião, ele não pode bater boca, ele não pode debater, mas ele vai sentir ali o torcedor, numa ferramenta evidentemente nova. Eu penso assim, talvez ele tenha feito isso exatamente em razão disso, da questão da interatividade. Aliás, o Bahia está trabalhando realmente muito nisso. Agora, Kleber, eu gostei disso. Eu gostei da reflexão, que eu quero dizer assim, dele. O conteúdo, eu gostei muito. Só que é o seguinte, cara, o futebol, ele é muito passional. Se o Bahia perder no meio da semana, talvez ele não resista. Mas, Silvio, eu estava acompanhando, eu li o passo a passo que o presidente fez, né, eu achei muito interessante a maneira, né, os critérios adotados, a conversação, a ideia criada para segurar o Roger, né, porque o Roger, ele, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele foi sensação com o Bahia, né, tinha aquela história ele e o Marcão serem os dois únicos negros como treinador no futebol brasileiro na primeira divisão, acho que aquilo deu uma evidência, e junto com isso, o Roger, ele conseguiu fazer o Bahia decolar. Eu me lembro quando acho que a estreia do Zé Ricardo como técnico do Inter, se eu não estou enganado, foi lá contra o Bahia, e era um jogo chave, o Bahia estava ascendendo, e se passasse vencesse o Internacional, eles mudavam de posição, e era o jogo do galope, né?
e aí o Bahia perdeu e aí começou a trancar, não conseguiu e deu uma decepção muito grande, porque ele estava muito perto da Libertadores, dependia só dos próprios resultados e no fim não conseguiu a Libertadores. Então o Roger, ele perdeu um pouco de prestígio, né? Ele não conseguiu vencer aquela barreira e essa temporada é de muita irregularidade. Os critérios são bem explicados, eu acho que a ideia é muito boa, e aí eu fui para as respostas, para os comentários, para ver qual é a percepção do torcedor. O torcedor só deu pau não teve nenhum enaltecendo a direção a decisão da direção, todo mundo dando pau pela manutenção do Roger. Qual é a tua opinião a respeito disso, Maicá? Tu que é um homem que, de nós todos aqui, é o que lida mais fortemente com essas ferramentas. Eu concordo com o que o presidente do Bahia fez e concordo com o que o Fernando falou. Eu acho que tem que ter um meio termo. Eu acho que tem que ter uma preparação para se usar esse tipo de ferramenta, né? Eu acho uma ferramenta extremamente útil, né? São plataformas diferentes para tu se comunicar. No YouTube tu tem um público, no Facebook tu tem outro público, no Twitter é um outro público. Saber identificar com quem tu está falando, né? E isso pode ser muito útil. Diga. Quero te fazer uma pergunta de quem não é afeito ao Twitter. Eu não tenho Twitter e não acompanho. Tá, então quero te fazer uma pergunta para mim ter vamos dizer, um elemento até para fazer o juízo. Quem está no Twitter geralmente é uma pessoa que quer dar opinião. E geralmente quem está no Twitter também, ele quer. Eu estou afirmando e tu concorda ou discorda, me argumenta ao contrário. Tá? Aí ele acaba sendo uma coisa, acaba esquentando às vezes o clima, né? Mas assim, o Twitter é uma plataforma tão aberta quanto o Facebook, por exemplo, né? Que abre uma caixa de comentários ali para todo mundo postar, escrever o que quer durante uma transmissão, durante uma postagem. É por isso que eu me referia a esse ponto, Fernando, de preparação, de entender que hoje isso é um departamento, né, é um departamento digital. Hoje os clubes têm que ter, as empresas têm que ter, né, que é uma coisa próxima mais do marketing do que do institucional, né, mais próxima do marketing do que das decisões, das tomadas de decisões, mas é uma ferramenta muito importante. E eu acho que é isso que rola essa confusão aqui, entendeu? O caso do presidente do Bahia é extremo, né? Ele é um cara que está habituado com a plataforma, que decidiu se expressar por ali. A gente pode discutir se expôs demais ou não. Eu, quando li, até fiquei surpreso, porque ele falou em algumas coisas do tipo assim, olha, se tiver que mudar, nós vamos mudar, tem cobranças que nós temos que fazer realmente. Mas eu também eu fico feliz quando essa comunicação é mais aberta, entendeu? Porque aí não tem espaço para tanta especulação, não tem espaço para tanta coisa. Mas falando como ferramenta, para a proximidade do clube com os seus sócios, com os seus torcedores, eu acho fantástica. E mesmo para uma figura de um dirigente, de um presidente, enfim, eu acho muito legal. Mas tem que ter uma preparação, porque sim, vai vir um cara xingar, vai vir um cara ofender, vai vir um cara difamar. Isso está acontecendo em todos os ambientes de internet. Seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram. Infelizmente, né, é um período muito bélico, assim, né? As pessoas estão muito à flor da pele, se xingando, se ofendendo. E tudo tem um limite, obviamente. A gente lembra aqui do caso do D'Alessandro, que ele fez muito bem, né, de buscar na justiça a reparação, porque cometeram uma injustiça com ele, né, uma calúnia, e ele foi atrás e foi muito bem o que ele fez. É um exemplo, eu aplaudo isso. Mas, assim, eu acho que não dá para excluir, sabe? Eu acho que é uma proximidade com o teu público, né? Com os teus fãs. Eu acho que os clubes brasileiros precisam tratar melhor os seus sócios, precisam tratar melhor os seus torcedores, não só no quesito da recompensa, mas em trazê-los para o contexto, trazê-los para o debate de alguma maneira, entendeu? É óbvio que um jogador não vai ser contratado ou demitido, um treinador vai ser demitido por causa de rede social, mas eu acho que se tu ampliar esse debate
fazer com que a informação circule, com que tu também tenha controle sobre as tuas coisas, porque hoje o clube, né, gera vídeo, gera transmissão em rádio, né, o Inter e o Grêmio tem rádio, o Inter fez um vídeo espetacular aí para anunciar o Abel Hernandes, o Inter está muito bem nesse quesito, né, divulgando seu material, seus vídeos, os treinos, parte gráfica. Então não dá para excluir. Isso hoje é um departamento de um clube de futebol, de uma empresa de futebol. Tu pode subsidiar ou criar o teu, mas eu acho importante tê-lo, né? E se puder ampliar o debate, abrir uma comunicação, né? Trazer o torcedor para perto, como o Bahia fez, porque isso que o presidente fez foi extremo, né? Ele foi lá dar um desabafo dele, foi lá e escreveu sobre ele, né? A opinião dele. Sim. Mas o que o Bahia fez com as redes sociais nesse período de pandemia foi aula, foi um exemplo para todos os clubes. Sabe, Kleber, eu estou lembrando agora, e o Fernando estava começando como dirigente do Internacional, acho que no Júnior. Era uma preparação para assumir logo adiante ali, ou talvez já tivesse assumido no departamento de futebol. Estou lembrando do famoso jogo, eu estava lá, trabalhei naquele jogo, o famoso jogo do Inter contra o Guarani de Venâncio Aires, que o Inter perdeu, o técnico era isso era 1997, o técnico era o Celso Roth, e ali só se falava, em função de uma cultura, vai sair, está demitido. Daqui a pouco veio o presidente Pedro Paulo Záquia e fez aquela famosa frase, nós vamos mudar não mudando. Ele não demitiu. Foi contra o Veranópolis. Não, esse jogo foi em Venâncio Aires. Eu tava lá nesse jogo. Bom, tá bem. Foi em Venâncio Aires, acho que o Marcos Vinícius. Eu era diretor de futebol na época. E aí, cara, ele fez essa frase e não demitiu. Se tivesse redes sociais na época, o pau que o Pedro Paulo Záquia teria levado seria algo extraordinário naquele momento. Não existiam as redes sociais. Mas e aí, Kleber, o que aconteceu na sequência? O Celso teve o tempo para preparar um baita time do Internacional naquele 97, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro, e sendo campeão gaúcho. Não tinha redes sociais, mas o telefone do Sala de Redação e da produção da Rádio Gaúcha não parava de tocar. E aí tinha gente que se manifestava por carta. A carta demorava... Isso que correr era rápido na época, né? Demorava 7 dias para chegar. Então, a velocidade era outra, né? Mas sem dúvida nenhuma, né? Talvez essa lentidão das comunicações, essa falta de agilidade, né? ou o ritmo, né? Com que as coisas corriam naquela época, deu tempo suficiente para o Celso Roth se recuperar. Mas eu também tinha a impressão de que era entre um jogo e outro do Veranópolis essa frase aí, né? Descobre pra gente aí, porque eu lembro muito bem desse jogo, eu tava lá em Venâncio, mas para não ficar dúvida, descobre pra gente, por gentileza, Kleber. Eu achei que era Veranópolis. Eu acho que ficou entre, porque o Inter perde pro Veranópolis no meio de semana, e aí no domingo tem a semifinal no jogo do Beira-Rio, que aí o Beira-Rio foi inundado e o jogo saiu segunda-feira à tarde, né? Nós perdemos o gol. Fabiano, aquele árbitro Fabiano Gonçalves. Fabiano Gonçalves, que era chamado de para-raio, que sempre terminava em confusão as arbitragens dele. Ele deu um pênalti no último minuto pro Veranópolis, nós perdemos por 2-1, e aí viemos decidir em casa. Ganhamos no tempo normal e depois... mas eu não tenho certeza, Benfica. Pode ser que tu tenha razão. Se a gente puder descobrir, seria interessante para não deixar dúvida. Esse jogo de Venâncio Aires também foi polêmico. Alguma coisa teve polêmica aí. Eu me lembro que o seu Guarani tinha um centroavante lá, que eu acho até que foi o goleador daquele campeonato. Se não me engano, era Marcos Vinícius o nome dele, alguma coisa assim. Mas eu lembrei disso. Marcos Vinícius, Eu lembrei disso, porque era um momento de extrema pressão também, Fernando. Né? Não, era muita pressão. E aí o presidente segurou. Só que a pressão era muito do Sala de Redação e do programa da Bandeirantes. Vê como a gente é suscetível à pressão, seja ela qual for, né? E era uma pressão muito menor do que hoje, né? Porque na Sala de Redação, eu não me lembro quem eram os participantes da época, eu acho que talvez não sei se o Amorim ainda participava, os colorados, que na verdade a pressão sempre foi maior pelos colorados, né? E os identificados. E então a pressão era muito grande dos programas, principalmente dos programas do meio-dia. E isso se fazia sentir nos gabinetes, sem dúvida nenhuma, né? E não dá para comparar com a pressão de hoje, que a pressão de hoje ela não termina nunca, é 24 horas pau dentro, né? Hoje é muita loucura, é muito forte. Maicá, como é que nós estamos de tempo aí, Maicá? Estouradíssimos, infelizmente, tá muito bom o debate. Que bom o debate. Vamos repetir aí. Fernando, muito obrigado, Fernando. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Kleber, Maicá, muito obrigado. Estamos encerrando, então, essa edição do... Se a gente lembrar amanhã, a gente tira essa dúvida aí. Essa edição do... Achei aqui, ó.
Na abertura da segunda fase, o Inter perdeu em Venâncio Aires por 2-1. O ambiente pesou após o jogo. A queda do treinador parecia iminente. Porém, na viagem de volta a Porto Alegre, a direção decidiu manter Roth e o presidente Isaac justificou a escolha utilizando uma frase criada por Ibsen Pinheiro: vamos mudar não mudando. O Gustavo Maiago é muito bom. Muito espetacular. É 97 em Venâncio Aires. Perfeito. O Silvio tinha razão. Bairrista FC fica por aqui. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.